Finalmente chegou o capítulo 271 de Tokyo Revengers e agora sim a gente descobriu de fato quem é esse viajante no tempo misterioso, aquele da primeira linha original que foi apresentado pela primeira vez. Os mistérios enfim vão se preenchendo, pelo menos alguma parte, porque a lacuna continua ainda muito grande de muitas coisas que a gente precisa descobrir. O Ken Wakui vem trazendo essas informações, jogando pra gente pra cada vez mais aumentar ali as nossas expectativas e também criar muitas teorias. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje então a gente vai revisar esse baita capítulo que trouxe muita coisa importante, mas não para ajudar e sim para complicar ainda mais a nossa cabeça, porque olha, viagem no tempo sem gatilho foi mostrada aqui mais uma vez, então o negócio vai esquentar. E antes de a gente entrar em detalhes, é óbvio que eu já convido você a se inscrever aqui embaixo e mais do que isso, soltar o seu dedo no like. A galera aí que já é do canal fortalece muito, então solta o dedo no like. E se você quiser conversar, comenta aqui embaixo. Ainda mais, vem fazer parte do nosso clube de membros. Inclusive nós fizemos uma live ontem, várias pessoas entraram, vai participar de sorteios, emojis nos comentários, muita coisa legal além do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Mas vamos pra vinheta, que daqui a pouquinho a gente vai contar então todos os detalhes desse novo capítulo de Tokyo Revengers, onde obviamente o foco foi Shinichiro Sano e a viagem no tempo. Já estamos então aqui com o capítulo em mãos e logo na primeira página, sem fazer muito mistério, a gente já descobre que esse viajante do tempo não é ninguém que a gente tenha conhecido antes. Kazutora, Rama, Bade, quem você pensou que seria, pode descartar, porque realmente esse mendigo é uma pessoa totalmente desconhecida que nunca apareceu na obra. Olha só, quem sabe não é o Rama, já que vamos continuar com as teorias, né? O Rama que já viajou muitos e muitos tempos e agora de alguma forma chegou aqui tudo acabado com aquela risada maléfica que a gente viu nesse capítulo, mas não. Pelo jeito não é ninguém que a gente conhecia mesmo, mas que é bizarro, e muito inclusive. E logo aqui na primeira página então, né, a gente já começa a ver o diálogo. O Shinichiro chegou ao local onde os bêbados indicaram, encontrou o tal do viajante do tempo, provavelmente ali embaixo de um viaduto, ele tá ali já vivendo, como a gente pode ver é realmente um morador de rua. O Shinichiro nesse momento foi junto com a casa que estava o acompanhando e lá ele começa a interrogar, perguntando se ele realmente é viajante do tempo, como que pode viajar no tempo, começa a indagar o cara justamente por causa dessa necessidade que ele tá de encontrar alguma forma de salvar o Mike, já que ele tá numa depressão muito grande mesmo. Nisso a gente vê que o Akaza começa a falar pra ele, né? Tinho, o que você tá fazendo, cara? Isso aqui só é papo de bêbado, esse cara aí, o mendigo, não tem poder nenhum, vamos embora, para com isso. E o Shinichiro, obviamente, tá ignorando as palavras do Aka, porque ele se apegou a alguma esperança, como ele já se apegou em todo esse tempo, para tentar resgatar de alguma forma o Mike, já que ele estava em um estado deplorável vegetativo. Assim a gente vê que o Shinichiro não tá ligando pra nada, ele simplesmente ignora o Aka, óbvio, também já fica um pouco mais revoltado, fala que vai embora, que não vai participar dessa palhaçada e parte. Com isso a gente vai continuar ali o diálogo. O Shinichiro ele vai continuar indagando esse mendigo pra saber se realmente ele tem esse poder. Só que o cara só tá rindo de uma forma ali bem doentia. E isso também vai provocando um pouco o Shinichiro, que já não tá muito bem da cabeça. Então essas provocações do mendigo praticamente vai apenas aumentando as coisas. E ele fala finalmente que ele não vai entregar esse poder. Mesmo se ele quisesse, ele não iria entregar. Nesse momento, o Shinichiro, ao ouvir aquilo, ele tá ali ainda cabisbaixo, falando que ele precisa viajar no tempo porque ele quer salvar o seu irmão. Aí, o cara simplesmente vira e fala que ele poderia dar o poder se ele quisesse, mas por um motivo, só por isso, essa é a palavra que ele utiliza, ele não o faria. E óbvio, quando ele fala só por isso, o Shinichiro, que já tá ali no veneno mesmo, vai perder toda a sua razão, porque ele acha, o que a gente consegue interpretar aqui, é como se ele estivesse praticamente mostrando que isso não é importante. A importância que o Shinichiro dá para tentar salvar de alguma forma o Mike, esse mendigo aqui realmente está ignorando, como se isso fosse uma coisa supérflua, não fosse uma coisa muito importante, e pro Shinichiro que está totalmente caído já em escuridão aqui, é óbvio que isso ia dar merda. E aqui o mendigo fala que ele queria tanto esse poder, que ele matou outra pessoa
pessoa para conseguir. Então aqui nessas primeiras páginas a gente já consegue pegar algumas informações importantes. Primeiro, o mendigo diz que ele poderia dar o poder se ele quisesse, ou seja, ele não precisaria morrer para passar esse poder, seguindo essas poucas informações. Mas na sequência ele fala que se ele queria tanto poder, ele matou outra pessoa para conseguir. Aqui já tem um outro link, ele roubou o poder de outra pessoa. E aqui então tem duas formas, aparentemente, de conseguir esse poder. Passar para outra pessoa por bem querer ou saber que aquela pessoa tem o poder e roubar dela matando. Aqui a gente então tem essas duas informações já pra gente memorizar. Com essa última informação de que o mendigo falou que ganhou o poder matando o outro viajante anterior a ele, o Chinichiro resolve tomar uma atitude. Ele pega uma barra de ferro, porque o mendigo já está indo embora, ignorando ele, e com essa barra de ferro, meio que um cano e tal, ele parte para cima e consegue atingir esse cara pelas costas. E óbvio, ele já cai com um grande golpe de primeira. E a gente vai lembrar, né, que o Kazutora também fez algo parecido com o Chinichiro. Um belo golpe aqui na parte de trás da cabeça, suficiente já para fazer um grande ferimento e sangrar praticamente até a morte. O mendigo realmente começa a sangrar até a morte e continua rindo da forma doentia. Quase um Shinigami, se a gente parar para analisar aqui algumas performances. E ele vai ali, enquanto ele está perdendo a sua vida, fala que o Chinichiro fez como ele, matou alguém para conseguir esse poder. O Chinichiro, ainda em meio da raiva, continua aplicando golpes para acabar com a vida dele de uma vez. E nos últimos respiros desse mendigo, ele fala que o Chinichiro foi amaldiçoado, que ele iria de alguma forma então sofrer uma maldição. O Chinichiro continua golpeando e golpeando e golpeando. Sim, o Chinichiro caiu em total escuridão, repetindo inclusive, claro, com ferramentas diferentes, mas repetindo o que o Mike fez com o Tyrannosaurus, que foi bater até o cara morrer, inclusive a sua 7ª vida, porque ele não parou mesmo enquanto o cara perdia ali a sua vida de todas as formas. E depois, obviamente, ele começa a cair um pouco a consciência dos seus atos. Ele fala que o mendigo morreu, que realmente foi ele que fez isso e agora ele poderia voltar no tempo, mas ele nem sabia como funcionaria essa viagem, se realmente era uma verdade, se não passava de histórias de bêbado. Ele chegou a esse ponto sem nem ter certeza do que estava acontecendo e ele quer retroceder no tempo, começa a gritar, começa a chorar e obviamente nada acontece. Só que agora ele sujou as suas mãos e isso não tem mais como voltar. Então o Chinichiro rompeu uma barreira, ele matou uma pessoa. E agora, além de não conseguir viajar no tempo, mudar a história do seu irmão, ele conseguiu ainda cometer um crime, um pecado capital. E a depressão parece que vai atingindo. Temos uma pequena mudança aqui de ares, pois a gente vê que no dia seguinte, 30 de julho, tá rolando ali uma conversa entre o Harushi Sanzu e o Baji, falando, né, como que eles estão. E o Harushi fala que tá muito preocupado com o Chinichiro, obviamente, né, o Chinichiro tá numa situação catastrófica. E ele fala que vai até ele, então, avisando então o Baji. E na sequência, o Sanzu vai então até a casa do Chinichiro, só que no caminho ele percebe que em cima de uma ponte tem um cara em cima ali justamente preparado para pular. Tá chovendo bastante, o rio tá muito forte, a correnteza tá ali rasgando o que aparece pela frente e o Sanzu reconhece de longe que é o Chinichiro. Então ele não entende o que tá acontecendo, ele sai em disparada para tentar salvar o Chinichiro de alguma forma. E quando ele tá fazendo a curva, que ele consegue subir nessa ponte para chamar o Chinichiro, perguntando o que ele tá fazendo, o Chinichiro, já com um olhar muito morto, o reconhece e fala pro Sanzu, né, que a correnteza do rio está muito forte, com certeza se ele pular, ele vai morrer. O Sanzu não tá entendendo o que está acontecendo, pede para ele descer dali imediatamente, enquanto o Chinichiro continua divagando, falando praticamente sozinho. E nisso ele fala que esse foi o dia que o Manjiro-san, Mike, seu irmãozinho, sofreu o acidente. E ele gostaria muito de voltar nesse dia. Com lágrimas nos olhos, a gente vê que ele desiste da vida. Ele simplesmente se suicida e pula para perder de vez a sua vida e morrer, para quem sabe encontrar alguma paz. E quando ele cai, a gente percebe que ele não tem nenhuma dúvida do que ele está fazendo, totalmente determinado a tirar a sua própria vida. Finalmente eu posso relaxar. E com essas palavras ele fecha os olhos, cai
e está preparado para a morte. Parecido com o que aconteceu com o Takemichi, que não tinha mais o que fazer na sua viagem do tempo quando ele foi empurrado por alguém e aceitou toda a sua vida passando em frente aos seus olhos e ele aceitou que ele morreria naquele momento. A mesma coisa agora para o Shinichiro. E pasmem, um raio surge porque é a viagem no tempo. E detalhe, o Sanzu estava longe dele, então nada de gatilho nessa primeira viagem do tempo do Shinichiro. Muito parecida com a primeira viagem do Takemichi, que teoricamente também não teve nenhum gatilho. Já que muita gente pode falar que a pessoa que empurrou foi o primeiro gatilho do Takemichi, mas não, pois o aperto de mão com o Naoto, o aperto de mão com o Mike é uma coisa instantânea, ela acontece a viagem no tempo. E quando o Takemichi foi empurrado pela primeira vez, ele caiu no trilho, teve tempo de se posicionar, pensou, viu o trem se aproximando até ser teoricamente atingido e ter a viagem no tempo. Ou seja, o Takemichi também não teve um gatilho na sua primeira viagem. A mesma coisa então com o Shinichiro. O desejo era tão forte, mas tão forte, que não precisou de nenhum gatilho para a viagem acontecer. Realmente o Shinichiro roubou os poderes daquele velho e conseguiu viajar, porque a última cena é justamente o seu grande desejo. Vejam, não 12 anos, não 10 anos, e sim a data exata de que ele precisava, que foi exatos 4 anos. Ele volta então para o passado e se depara com o Mike brincando com o seu aviãozinho, todo feliz, todo alegre e chamando pro Shinichiro ir pro lado, porque ele tá ali se divertindo pra um lado pro outro com aquele Concorde miserável que causou todos os problemas. O Shinichiro pasma porque ele não tá entendendo o que aconteceu. Realmente ele viajou, saltou no tempo e voltou para aquele dia que ele tanto desejava. Agora a gente já tem também outra informação aqui. O que acontece daqui por diante é as mudanças da linha original para as novas linhas temporais. A primeira viagem do Shinichiro então é cravada no dia que teoricamente o Mike sofreu o acidente, quando ele está brincando com o aviãozinho. Se daqui é o momento onde o Shinichiro procura o Sanzu de alguma forma para pedir para que ele impeça, não sabemos, mas esse capítulo trouxe muita coisa importante. E o seu like é muito importante também aqui embaixo, viu? Pra gente tentar entender de fato como funciona essa viagem no tempo, já que o Shinichiro viajou sem nenhum tipo de gatilho, nós não sabemos como que esse poder passou de fato, porque o Kazutora matou o Shinichiro também, mas ele, teoricamente, não roubou os seus poderes. Seria porque você teria que saber do poder para conseguir, ou seria exatamente aquelas palavras, a maldição da pessoa que tem a viagem no tempo, esse poder para passar para outra, como foi o caso desse velho que amaldiçoou o Shinichiro antes da morte. Agora, o Kazutora não herdou esses poderes até onde a gente sabe, mas ele tirou a vida do Shinichiro. O Takemichi ganhou esses poderes, mas não matou ninguém também. Então, será que essa pessoa que empurrou o Takemichi nos trilhos é a pessoa que tinha o poder naquela linha que a gente conheceu de toda a história? Será que ele escolheu passar o poder enquanto ele matava o Takemichi, teoricamente? Realmente não tem como a gente saber, porque muitos mistérios vão sendo colocados pelo Kenwakuya aqui e basta a gente tentar entender, teorizar, porque tem muita coisa acontecendo. Estamos no arco final, capítulo 271, início do volume 31, e o Shinichiro continua sendo o foco. O próximo capítulo, obviamente, vai mostrar então essa primeira viagem dele para mostrar o que vai acontecer daqui por diante, porque nós não temos nem ideia se a linha temporal do Takemichi é a segunda, terceira, quarta ou quantas mais aconteceram. Impulso Sombrio surgiu com o Shinichiro, mas a viagem do tempo continua com muitos mistérios pela frente. Espero que vocês tenham curtido mais um review aqui no canal, a gente vai ficando por aqui, não esquece de salvar o vídeo, de compartilhar e óbvio, soltar o like e comentar bastante. É isso galera, aquele abraço, valeu!